Olha, o caso do homem que fez um funcionário de hotel refém no último dia 29 acendeu uma luz amarela na rede hoteleira do Distrito Federal. A Associação de Hotéis da Capital foi atrás da Secretaria de Segurança Pública e está desenvolvendo um plano para evitar situações como a que nós mostramos aqui ao vivo ao longo daquela segunda-feira de pânico. E aqui no estúdio eu converso agora com Henrique Severian, ele é diretor da Associação Brasileira de Hotéis do Distrito Federal. Boa tarde, Henrique. Tudo bem? Boa tarde, como é que vai? Aquela segunda-feira foi assustadora, né? Terrível. Aliás, as pessoas até de outros estados, né, se manifestaram. Foi um susto danado para vocês que trabalham nessa área, né, também. Sem sombra de dúvidas. Foi uma grande surpresa. Foi o terceiro grande evento do Distrito Federal. Primeiro a Copa do Mundo, depois o Tornado e agora esse ensaio de ato terrorista. Acendeu uma luz amarela, sim. No momento, a indústria foi questionada qual seria o papel dos hotéis num processo de ato terrorista. E foi nesse sentido que a ABIH buscou a Secretaria de Segurança Pública. Nós vimos, de uma certa forma, provocando os governantes para tomar alguma atitude de forma preventiva, ao contrário do que a gente vem fazendo ao longo dos anos, de forma sempre remediar aquilo que já aconteceu, né? Falar em remediar, dessa forma preventiva, na verdade, como é que os hotéis têm se preparado para isso? Quanto tem sido, por exemplo, investido? Investido em quê? Porque câmeras de segurança a gente sabe que, né, todo hotel hoje tem, mas parece que não está resolvendo, né? Não, de forma alguma. Até porque os aparatos que a hotelaria reúne hoje dentro dos empreendimentos consiste fundamentalmente em fechaduras eletrônicas, onde a gente pode emitir um relatório de leitura, que horas entrou, que horas saiu, cofres de segurança, controles de acesso nos elevadores, detectores de fumaça, alarmes de incêndio, enfim, a gente tem uma série de aparatos que de uma certa forma servem para identificar o que é que aconteceu, mas evitar efetivamente, esses aparatos não são suficientes. Um ato terrorista por si só jamais pode ser atribuída a responsabilidade a um empreendimento hoteleiro ou a um empreendimento comercial ou de prestação de serviço. Esse é um ato que deve ser combatido através de inteligência. É um dever do governo, do setor público, tratar essas questões com antecipação. A gente não tem como tratar isso dentro de um ambiente que trata exclusivamente hospitalidade, né? Então, e é um entra e sai danado, né? Convive com muitas pessoas de outros países, de várias origens, e para ficar desconfiando de todo mundo não dá. O hotel tem que tratar de uma forma, né? Claro, tem que ter a atenção, mas também tem que ver que ali se trata de um cidadão, né? Não é nem só a questão do turista que merece um tratamento especial, mas também é um cidadão com seu direito de ir e vir. Agora, é importante também todos esses cuidados, porque nós temos aí esse caso do Jaque, né, no dia 29, foi um caso extremo, né, mas, por exemplo, furtos em hotéis, nós sabemos que também ocorrem aqui no Distrito Federal, né? Também ocorre, sem sombra de dúvidas. Nós temos hoje uma situação um pouco diferente, né? O Distrito Federal vem crescendo e os polos hoteleiros começam a se distribuir em outras cidades das regiões administrativas. Então a gente tem aí Taguatinga, que em 2012... apresentou alguns sinais alarmantes, inclusive de assalto, não apenas furto. Temos aí agora um novo setor hoteleiro nascendo ali no novo bairro, no Parque Sul, que também precisa de uma atenção especial, ainda falta um pouco de estrutura, mas no final das contas, o mais importante, o primeiro ato da ABIH é provocar a Secretaria de Segurança Pública no sentido de nos instruir como devemos fazer numa circunstância dessa natureza. A parceria, então, na verdade, é uma troca de informações. Porque como é que vai funcionar? Vocês estão pedindo um apoio para a Secretaria de Segurança orientar a rede hoteleira. Exatamente. Nós hoje temos um procedimento padrão dentro dos hotéis. Os hotéis já realizam treinamentos de evacuação dos prédios. Mas isso normalmente dentro de uma situação de incêndio. Ainda assim, num caso de um ataque terrorista, acreditamos que o procedimento deva ser um pouco diferente. E nós precisamos de orientação nesse sentido. De quem já tem experiência com claro, isso, né? Até porque o hotel, mais o setor hoteleiro, ele está ali para hospedar, ele não está ali para combater o crime. Mas o próximo passo, que é o mais importante, depois da orientação, nós devemos provocar também os órgãos de comunicação. Por quê?
Hoje, quando nós realizamos os planos de evacuação dentro dos hotéis, como não existe uma consciência do mercado, aquele que utiliza os meios de hospedagem, ele se sente extremamente incomodado, podendo até causar uma ação de cunho judicial contra o hotel por ter sido importunado numa ação de ensaio para a sua própria segurança. É curioso, na minha carreira, eu trabalhei no início da minha carreira na Inglaterra, o plano de evacuação dentro dos hotéis ocorria todos os meses. E ele não se restringia apenas ao efetivo que estava lá trabalhando. Ele era abrangido para todos os hóspedes. As pessoas saíam do prédio, havia um procedimento padrão, onde se identificava cada um dos hóspedes através de uma lista emitida pelo sistema na altura, e aí sim podia se retornar ou permanecer onde estava até que a situação fosse resolvida. Hoje no Brasil, não é só no Distrito Federal, hoje no Brasil essa é uma situação impensável. É uma outra cultura. Sem sombra de dúvidas. E a gente vai estar aqui sempre provocando nesse sentido. O turismo, a atividade do turismo, ela começa a entrar em foco cada vez mais a partir desse grande evento da Copa do Mundo. É importante para nós que a gente deixe de encarar essa atividade como uma atividade de lazer e passe a encarar como uma atividade econômica extremamente importante para o desenvolvimento da cidade. É engraçado que nós tivemos aí um preparativo, uma expectativa de que algo pudesse, né, acontecer, o que ocorre normalmente, aí aconteceu justamente depois. Né? É verdade. Uma situação totalmente inusitada, atípica, particular, teve uma característica, um cunho político, algo que, de fato, talvez, não sei nem se o próprio treinamento iria prever uma situação como essa. Não, acredito que não. Acredito que um ato terrorista é muito difícil de se treinar para prever, porque senão não aconteciam, né? Na verdade, deve ser combatido com muita inteligência. Mas o que nós estamos buscando agora é orientação. Protocolamos um ofício no dia 7 desse mês, já tem aí uma semana. Esperamos sinceramente que nessa fase de transição de governo, nessa fase de eleições, a gente não fique parado, que o governo não fique numa posição de aguardando o que vai acontecer após as eleições. É importante que a gente comece a trabalhar imediatamente. Esse é o intuito da BIH. Até porque vem aí o período de férias e Brasília já foi descoberta. Muitas vezes, né, agora é comum muita gente vir para Brasília para conhecer, para passar um período de férias, não só sair como era o costume. Bom, Henrique, muito obrigado, sucesso lá. Vamos torcer para que realmente essa parceria dê certo, que nossos visitantes e também os moradores de Brasília estejam seguros com essa parceria de vocês, tá bom? Obrigado, boa tarde, sempre à disposição.